Para os olhos que não estão ainda acostumados com esse rádio, que nós chamamos de o rei dos rádios do Brasil, e não somos nós que chamamos, nós sabemos que esse apelido vem do passado. Mas quem olhar esse rádio sem a atenção, sem um pouco mais de atenção, vai pensar que é o modelo conhecido, B481. Mas, na verdade, não é. Ele dá para nós no painel duas pistas de que ele não é o B481, 9 faixas com FM, que nós sabemos que foi fabricado a partir de 1973 até mais ou menos o início dos anos 80, até 82, 83. Esse modelo, ou essa caixa, já vem com a inscrição aqui de 8 bandas. A gente sabe que o B481 tem 9 bandas, porque ele tem FM. O que está faltando então aqui? A tecla do controle automático de frequência, do AFC. E quando a gente olha aqui dentro, onde deveria ter o controle automático de frequência, tem o modelo desse rádio, B482. O B482 é um rádio de 8 faixas, ele só tem amplitude modulada. Então isso é uma diferença importante. Porém a estrutura é a mesma, a caixa é igual, compartimento de pilhas, tampa traseira, antena, alça, é tudo igual. Porém as diferenças eletrônicas são bastante visíveis. Eu coloquei um do lado do outro aqui, e esse é o primeiro vídeo em que a gente dá foco nesse modelo de rádio, apesar de terem passado outros aqui pela bancada. Mas esse então eu resolvi compartilhar com aqueles que amam rádio, especialmente aqueles que gostam aí do rádio Transglobe, né? O famoso conhecido rádio Transglobe, que se você não conhece e você gosta de rádio e quer ter um rádio fabricado no Brasil de qualidade e com uma excelente sensibilidade, é esse o modelo. Ele já foi considerado o melhor rádio fabricado no Brasil. Bom, quais as diferenças fundamentais que a gente vê aqui? Antes de olhar para as diferenças na prática, a gente tem aqui o manual de serviço, ou uma cópia do manual de serviço original desse rádio, do esquema, melhor dizendo, né? Então, está ali, onde identifica o modelo e principalmente o que eu quero compartilhar é uma data que a gente encontra aqui, que quando olha com a lupa, está muito pequeno, mas dá até para ver pela lente aqui do celular, 26/7/72. Bom, aparentemente esse rádio foi fabricado antes desse. Bom, isso não é a lógica. A lógica é que se eu tenho uma placa que deixou de ser usado, alguns setores da placa deixou de ser usados, porque a placa é exatamente a mesma. Ela tem sutis diferenças, muito sutis no circuito. Mas pela data daquele esquema, 1972, sabendo que esse começou a ser fabricado em torno de 73, ou eles foram fabricados ao mesmo tempo, contemporâneos, e a Philco resolveu lançar um modelo somente AM para ser mais barato, mais acessível. Pode ser isso. Infelizmente os colegas que poderiam esclarecer isso para nós, ou já faleceram, ou estão muito idosos, ou não querem aparecer publicamente, porque as informações disponíveis são praticamente nenhuma, ou quase nenhuma. Mas quais as diferenças então que a gente tem na prática? Diferenças de placa. Esse rádio, a placa foi projetada para ter 9 faixas, porque está aqui o espaço que é ocupado pelo setor de FM. E a gente vai pontuar isso para aqueles especialmente que gostam. No 481, o que a gente tem aqui na entrada de antena? Vamos começar por aqui. Antena telescópica, circuito de antena, circuito que faz a sintonia de antena aqui, né? O capacitor variável está lá atrás, depois a gente vai ver. Circuito oscilador, aqui é o circuito ressonante de entrada, né, da antena.
baseado sempre no princípio de circuito tanque, né? Nós temos sempre um indutor e um capacitor. Então, um indutor, que é essa bobina sem núcleo, autossustentada, que é a bobina de antena do rádio, e um capacitor trimmer, que é um capacitor variável fixo, né? Podemos chamar assim, que está ligado junto aqui. Então, nós temos dois conjuntos aqui, esse que faz a antena, e esse aqui que a gente pode chamar de interetapa, onde tem também um indutor, um transformador e um capacitor trimmer. Aí a gente tem aqui um circuito conversor e um circuito misturador, um transistor conversor e um transistor misturador, que está justamente aqui no início do estágio de FI, porque aqui está o estágio oscilador, dentro desse compartimento. Quando nós olhamos para a placa ao lado, nós podemos reconhecer que esses circuitos poderiam estar aqui, os mesmos circuitos, o espaço para o trimmer de antena, o espaço para o trimmer interetapa, o espaço para o transistor conversor, o espaço para o transistor misturador e aqui o espaço para o compartimento oscilador. Depois a gente tem a primeira bobina de FI de FM, a segunda, o primeiro amplificador de FI de FM, e aqui eles não estão, mas os espaços estão aí, as duas bobinas, o transistor ali. Depois a gente encontra aqui a terceira e a quarta bobina de FI de FM, e aqui está o espaço para elas. E aí a gente entra já no estágio que compartilha os amplificadores de FI, e aqui o espaço então, onde deveria ter primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta bobina de FI. Então aqui deveria ter mais duas bobinas de FI, e depois ali a nossa discriminadora, tá lá ela, e o circuito de detecção, que está aqui finalmente, e aqui não existe. São diferenças interessantes, a gente até comentou, quando a gente olha para esse rádio parece que está faltando alguma coisa, porque a gente está acostumado com esse, e aqui falta coisa aqui, né? Logicamente o tambor é diferente, porque a gente não tem FM aqui, né? Ó, começa logo em AM, olha lá, ó. A primeira faixa que a gente encontra é onda média, BC. Enquanto que no 481, a primeira faixa que a gente encontra é FM. Então a gente tem um tambor diferente também, né? Não fisicamente, nós temos uma escala aqui de dial diferente. O tambor fisicamente é igual, a iluminação inclusive é igual. Quando a gente vira o rádio, a gente tem uma outra impressão também, que é um pouco esquisita, porque quando a gente olha para um B481, a gente está acostumado com esse capacitor variável grandão, que tem uma seção osciladora de AM, uma seção de antena de AM, uma seção de interetapa. Aí a gente tem uma seção osciladora de FM, uma seção de antena de FM e uma seção interetapa. Então são, aqui, a gente tem aqui então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seções no variável do 481, sendo que essa seção aqui no FM não é utilizada. Então ela, na verdade, ele utiliza 3 seções para M e 3 seções para FM. E aqui no 482 nós encontramos somente as 3 seções de AM. Então é uma diferença interessante pelo tamanho desse capacitor variável. 7 seções para FM, 3 seções para AM, e aqui somente 3 seções para AM. Sobra bastante espaço aqui. E é um variável um pouco diferente também. Também fabricado pela Alps, japonesa, é o original, excelente qualidade, é o mesmo fabricante. Nós temos que reconhecer que a Philco fez uma boa escolha de capacitor variável. Esses capacitores variáveis japoneses são excelentes. Prova que depois de mais de 50 anos está aí inteiro, né? E aqui a parte do circuito que nós não encontramos do outro lado. Aqui ele está montado com todos os componentes. E aqui a parte que não existe, não tem. Aqui não dá para ver, não é visível porque a gente já
já soldou de volta aqui a blindagem, mas aqui embaixo tem exatamente isso também, né? Ó, aqui tá faltando componentes. Aqui é que vai a saída do circuito detector, aqui já é áudio de FM nesses pontos aqui. Como não tem FM, tá sobrando aqui, então tem pontos do circuito que estão sobrando. Bom, é uma comparação interessante. Se você já era familiarizado com o B481 e talvez nunca tenha visto um 482, está aí. Apresentamos o nosso Philco Ford Transglobe B482, vamos dizer assim, um irmão que não sabemos se é mais novo ou mais velho em relação ao 481, talvez até tenham nascido juntos, né? Podem ser até irmãos gêmeos, mas são rádios que têm diferenças, e a justificativa que nos vem à mente num primeiro momento é que esse aqui era uma versão mais barata e esse uma versão mais elitizada, mais cara. Até porque sabemos, pelos relatos muito antigos, que esses rádios eram bastante caros. Então talvez o objetivo da fábrica era atender um público com menor poder aquisitivo com essa versão de rádio aqui. Legal? Obrigado por você assistir, até o próximo vídeo.